meu irmã. Sábado, dia 18 de fevereiro, sábado da sexta semana, tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Recado muito importante, amanhã, dia 19, nós vamos ter a missa do Impossível com São José, aqui em Alto Piquiri, Paróquia São José. Você é convidado a estar conosco. Vai ser uma única missa, nesse domingo, dia 19, às 8 da manhã, que é também a missa que a gente vai transmitir pelo nosso canal do YouTube, tá bom, meus queridos? Vamos ao Evangelho de hoje, acolhendo você que pela primeira vez nos encontra aqui nesse canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações e interaja com esse canal do YouTube aqui, sempre, toda vez, não esquecendo do joinha, do like e, se possível, também algum comentário aí embaixo, uma palavra que você coloca, um amém que você coloca. Isso alavanca o vídeo, né, dentro do YouTube, para mais pessoas conhecerem esse nosso canal de evangelização. Evangelho de hoje, minha gente. Marcos 9, do 2 ao 13, diz assim: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem, mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu porém vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos hoje nos narra a transfiguração de Jesus. Jesus que sobe ao monte e toma uma iniciativa. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João, esse trio. Se a gente quiser essa pequena panelinha de Jesus, né? Veja, com certeza não é só que Jesus preferia mais ou tinha um apreço maior por esses 3 dentro do grupo dos 12. É que possivelmente esses 3 preferiam mais Jesus do que os outros 9 membros do grupo dos 12, né? Então havia aqui alguma afinidade e um papel importante desses 3, sobretudo para o início da igreja. Jesus os leva a uma alta montanha e ali manifesta a sua glória. Foi numa alta montanha que Moisés pediu para ver a glória de Deus e Deus disse não. Ninguém pode ver a minha glória, Moisés, e continuar vivo. Você não aguenta. E aí Deus coloca Moisés na fenda da rocha e diz assim: Eu vou passar, Moisés, só você vai ver de longe as minhas costas, né? E nisso, Moisés fica todo transfigurado, ele desce com o rosto brilhante. Eis aqui agora, então, que os discípulos nem pedem, é Jesus quem convida, é Jesus que dá de presente. Ele fica transfigurado, ele flutua na frente deles, ele brilha como o sol. Eles veem então Moisés e Elias, os 2 grandes personagens do Antigo Testamento, a lei e os profetas, do lado de Jesus, né? E Jesus é que está transfigurado. Claro, na transfiguração do Senhor existe um convite para que nós sejamos transfigurados. Agora, queridos, o que nos transfigura? O que nos faz também sermos transfigurados? Transfigurar significa transpor a figura, ir para a essência, ir para além. Jesus era uma figura, um homem, 2 braços, 2 pernas, tinha barba, cabelo. Ele é bem humano, você olha assim, é bem humano, ele é humano, né? Mas é Deus e homem. Então agora ele foi transfigurado, agora eles estão transpondo a figura humana e vendo naquela figura a divindade, estão vendo Deus ali. Você e eu também podemos ser transfigurados, nós somos uma figura, nós somos uma pessoa física ou jurídica, né, na sociedade. Mas pelo sacramento do batismo, porque em nós foi infuso fé, esperança e caridade, dentro de nós existe uma figura, imagem e semelhança de Deus para vir à tona. Conforme a gente se santifica, a gente vai sendo transfigurado. É o processo da conversão.
naquela mesma figura, naquele mesmo corpo, naquela mesma pessoa, naquele mesmo CPF, RG ou CNPJ lá da pessoa, enfim, vai vindo uma figura mais divina, mais santa, até no semblante. E Deus vai se tornando presente, né, na vida daquela pessoa. E aí então, tem algo muito importante aqui. No alto dessa montanha que eles aceitam subir, ficar a sós, eles são envoltos por uma nuvem, por uma sombra de nuvem, como no início da criação do mundo, né? Quando o Espírito Santo pairava sobre as águas, fez sombra sobre tudo, como a Virgem Maria que é envolta pela sombra do Espírito Santo. Veja essa sombra de Deus, a nuvem de Deus, né? Que está onde? No alto da montanha, que é a imagem da oração. Lá então, diz lá, o que acontece no meio dessa coisa toda? A coisa mais importante é essa aqui, verde palmeiras, no versículo 7. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Gente, tudo isso aqui Deus fez aparecer Moisés, Elias, alto de montanha, nuvem, sabe? Coisa brilhando, aquela coisa linda, extraordinária, mas tudo isso para resumir nisso. Este é o meu filho amado, Pedro, Tiago, João. Esse, Jesus, ele é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Veja, gente, Deus faz de um tudo para a gente aprender a olhar para Jesus, para além da figura de um nazareno carpinteiro que andou 2000 anos atrás. É preciso olhar para Jesus. Ele é o Filho amado de Deus. Ele é Deus com Deus. E o grande desejo de Deus é que a gente abra os ouvidos. Esse é o meu Filho amado. O Pedro, o Tiago, o João, escuta o que ele diz. Escutai o que ele diz. E o que é que ele diz? O Evangelho de ontem. O que ele tinha acabado de dizer? E talvez eles não estavam querendo ouvir e acolher direito. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, escuta o que ele diz. É Deus falando isso. Do que adianta ganhar um mundo se você vai perder a sua alma? Ah, será que? Também acho que não é bem assim. Escuta o que ele diz. Então Deus criou tudo isso para dar peso à palavra de Jesus, para falar para Pedro, Tiago e João: escutem de verdade o que ele está falando. Quando ele está falando sobre cruz, quando ele está falando para vocês o que adianta ganhar um mundo se vocês perderem a alma, quando ele diz assim que quem perder a vida por amor a ele, não acha que isso é conversa da carochinha não, cara. Presta atenção, Pedro, João, Tiago, presta atenção no que ele diz, acolhe o que ele diz, porque ele é o meu filho, ele flutua, ele brilha. Tá vendo Moisés e o Elias fazendo reverência para ele? Vocês não estão escutando qualquer palavra, não discutam com essa palavra, escutai o que ele diz. Esse é o convite para nós também, escutar o que Jesus diz. E aqui, queridos, veja, dentro da cena da transfiguração, a informação mais importante é qual? Escute a palavra dele. Percebe o poder que a palavra de Deus tem quando ela entra na nossa inteligência, no nosso coração, e quando a gente transforma em oração, a palavra que entrou nos ouvidos na inteligência. É por isso que é preciso, queridos, orar a palavra. Eu sempre uso aqui o meu marca-texto, o meu verde palmeiras, é um mar. Por quê? Porque aqui está a oração que eu vou fazer ao longo do dia. Ao longo do dia, eu gravo às vezes as homilias, 1 ou 2 ou 3, às vezes quando eu consigo 4, num dia só. Não é? Porque precisa ser editado, vai aqui para vocês. Aí todos os dias eu rezo a missa, proclamo o evangelho, daí todos os dias. Aí ao longo do dia, à noite, eu encontro o meu tempo para pegar isso aqui. Né? Que às vezes eu já li, grifei, preguei 3, 4 dias antes, certo? Mas eu tive ali a minha missa, preguei de novo, rezei de novo. Eu vou pegar em algum momento ao longo do dia, ou à noite, eu vou pegar isso aqui, sobre tudo aquilo que eu gosto de grifar, porque é onde eu sinto que Deus me beliscou, né? Falou comigo. E diante de Deus eu vou fazer a minha meditação. Eu vou rezar isso aqui vai me fazer pedir coisas para Deus. Isso aqui vai me fazer pedir perdão a Deus. Isso aqui vai me fazer louvar a Deus. Isso aqui vai me fazer falar palavras de amor e de fé, atos de fé a Jesus Cristo. Então, por que tudo isso, minha gente? Porque só essa palavra tem o poder de me transfigurar. Quarta-feira começa o tempo da Quaresma.
Faça conosco o Diário Espiritual, meu querido. Se torna membro do nosso site, lá é um valor irrisório aquilo por ano, acho que se dividir por 12 dá R$5 por mês. Imprime esse Diário Espiritual, né? Eu particularmente não tenho dificuldade com telinha, sabe? Funciona se precisar, né? Mas eu gosto de imprimir. Imprime, encaderna, escreve, lê junto com o padre lá, grifa você também no seu Diário Espiritual. Lá vai ter perguntas, coisas para você meditar. Reza, escreve, colore, fecha seus olhos. Então, a palavra precisa entrar no ouvido, na inteligência, ela causa algum afeto, alguma devoção, alguma piedade, algum assentimento da vontade no nosso coração, mas daí ela precisa ser rezada. Rezada. Aqui eu não estou rezando a palavra com você. Aqui nós estamos iluminando a inteligência, provocando a nossa vontade. Claro que enquanto você escuta, você pode ir dentro do seu coração e falando amém, assim seja, louvando. Mas nós precisamos ter o nosso momento de oração. É importante ter um momento de oração com o Santo Terço? Claro que é. É importante ter o nosso momento de oração, nós, os padres religiosos, com a liturgia das horas, laudes, completas à noite, vésperas? Claro que é. É importante a oração litúrgica da igreja, sobretudo a Santa Missa? Mas claro que é. Mas, meus irmãos, existe um poder de transfiguração para você e para mim, que às vezes nós estamos desperdiçando, que está na palavra. Escuta o que ele diz, que a sua vida transfigura. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cena do Evangelho de hoje é chamada de Transfiguração de Jesus. Ele está junto com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Subiram a um monte muito alto, chamado Monte Tabor. E ali a figura de Jesus mudou, ficou gloriosa. Por isso a grande luz ilumina o rosto de Jesus. Embora eles antes observavam o rosto humano de Jesus, passaram a contemplar com aquela luz a glória de Jesus, mostrando que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E assim, esta glória que os 3 discípulos podem testemunhar, recorda a eles a necessidade de que é preciso lutar na vida diária contra o pecado, que ao invés de trazer a luz para a nossa vida cristã, traz as trevas. Se Jesus tem o rosto glorioso, é porque ele quer que seus discípulos também alcancem esta realidade de glória. Os discípulos precisam contemplar o rosto glorioso de Jesus, porque, mais à frente, eles terão Jesus crucificado, e o rosto de Jesus não estará mais glorioso, mas sim estará desfigurado. Para contemplar no futuro o rosto desfigurado na cruz, é necessário agora olhar para o rosto glorioso do Cristo no alto do Monte Tabor. Nós também precisamos renunciar em nossas vidas ao pecado, contemplar a luz de Jesus, a verdade de nossa fé, que nos leva para uma vida nova com Cristo. Subir o alto do Monte Tabor também pode significar a nossa oração diária. Quanto mais rezamos, mais estamos próximos de Deus e unidos intimamente a Ele. Vamos agora então rezar as orações para este dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho,
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste sábado, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho da transfiguração do Senhor. É interessante nós notarmos que São Pedro professou a fé, dizendo que Jesus não era Elias. Jesus não era um dos profetas ou aquele profeta que havia sido predito por Moisés. Moisés, o homem que viu Deus face a face, disse que viria um profeta semelhante a ele. Não, Jesus era muito mais. Jesus era o próprio Filho de Deus. E nós vemos então hoje a profissão de fé de São Pedro, representada nesta cena magnífica e extraordinária, nesta teofania, nesta manifestação de Deus. Jesus aqui mostra que Ele é a luz. Sim, veja, Moisés viu o reflexo longínquo da luz de Deus. Jesus, não é que ele viu a luz de Deus. Jesus é a própria luz. As suas vestes aqui, brancas e alvejadas como a neve, estão mostrando que Ele é a luz que ilumina todo homem. Ele é a luz que brilha em nossos corações quando nós fazemos o ato de fé. Nesta visão, nesta teofania, nesta manifestação da verdade do Cristo, no Monte Tabor, Moisés e Elias estão nos mostrando. É dele, é de Jesus que falavam Moisés e os profetas. É dele que falam todas as Escrituras. E é este Cristo luminoso que nós encontramos quando ouvimos o que Ele nos diz. Nesta manifestação maravilhosa, a voz do Pai nos diz que Jesus é o seu Filho bem-amado. Nós precisamos escutar o que Ele nos diz. Por isso, na nossa vida de oração, nós precisamos mergulhar e encontrar esta luz, esse Cristo luminoso que está dentro de nós, e escutar verdadeiramente a sua palavra e a sua voz. Por isso, você precisa de vida de oração. Na sua vida de oração, você precisa intimamente se encontrar com Jesus, meditar a palavra, mas você precisa pegar a palavra de Deus e cavucar essa palavra, né? Você precisa subir a montanha, você precisa fazer esse esforço de verdadeiramente deixar o Cristo falar dentro de você de tal forma que essas palavras que você vê na Bíblia, que são palavras já conhecidas, palavras que você até já sabe de cor, palavras que meio que se deixaram gastar pelo tempo, pelo dia a dia, né? Pois bem, estas palavras precisam readquirir vida, porque o ressuscitado, glorioso, Ele que é a luz que ilumina todo homem, quer brilhar no seu coração num ato de fé. Então, bem especificamente, você precisa, primeiro, pedir a Deus mais fé. Uma vez que você pediu mais fé, você precisa
em estado de graça, comungar e começar a ter uma vida de oração em que o Cristo começa a, com sua palavra, iluminar o seu mundo interior. E é aqui que acontece o crescimento da fé. O Evangelho de hoje quer nos dar um caminho, o caminho do encontro com o Cristo luminoso. Ele não está longe, Ele é Deus conosco, Ele está no seu coração. Ele fala, mesmo que você esteja agora em pecado mortal, sim, creia nisso, mesmo que você esteja em pecado mortal, Ele está a todo momento chamando você, como quem chama o filho pródigo para voltar para a casa do Pai, para largar a sua vida de pecado, porque Ele quer iluminar você desde dentro, quer dar a você uma vida nova. O Cristo no Monte Tabor quer nos introduzir, já aqui na terra, na experiência de fé, onde depois, no céu, nós o veremos face a face, tal qual Ele é. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.